Olá, boa noite. Aprendendo com as Mulheres da Bíblia está ao vivo em mais uma live. Boa noite a vocês que estão entrando. Boa noite, Fatinha, Miraci. Boa noite. Vamos compartilhar essa live com mais pessoas. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, nessa série incrível, que é a série Ser Mãe. Vamos aprender com as mulheres da Bíblia a ser mãe. É um prazer estar com vocês mais uma noite. Eu te convido a compartilhar essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Chama as amigas e vem com a gente. Estamos iniciando hoje a série Ser Mãe. Na semana passada eu fiz uma introdução para explicar direitinho como aconteceriam as lives e hoje nós damos início com a live, com a série Ser Mãe, aprendendo com as mulheres da Bíblia a ser mãe. Chama as amigas e vem com a gente. Eu sou a Rita Magalhães, sou apaixonada pela Palavra de Deus e pela igreja local, pois ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Juntos aprender com as mulheres da Bíblia. Boa noite para você que está me assistindo no Instagram, para você que está me assistindo no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Então vamos aprender com as mulheres da Bíblia a ser mãe, de acordo com a visão de Deus. O Senhor tem uma aliança conosco e quer nos ensinar a ser mãe. João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O conhecimento da palavra de Deus vai fazer toda a diferença no nosso posicionamento. As minhas lives são baseadas em 2 versículos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Boa noite a vocês que estão entrando, estamos ao vivo em mais uma live. Romanos 15:4 vem dizer o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Boa noite, Adriana, é um prazer estar aqui com você nessa noite. Acompanhe aí as lives do canal Rita Magalhães. Então, nessa série, nós vamos conversar sobre as alegrias e os desafios. As alegrias e os desafios de ser mãe. E aprenderemos com as mulheres que foram escolhidas por Deus para gerar e cuidar de homens que tinham uma missão muito especial. E a nossa série, ela está baseada no voto feito por Ana, em 1 Samuel 1:11, que diz o seguinte: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você pode acreditar em uma coisa: Deus tem um plano para seus filhos, para cada um dos seus filhos, e Ele conta com você para essa missão. Ser mãe vai falar sobre a aliança entre as mães e Deus. O Senhor tem um plano muito especial para a vida dos nossos filhos e Ele está contando comigo e com você para essa missão.
E na nossa live de hoje, a mulher que irá acrescentar a nossa vida, nos encorajando nessa incrível missão, será Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus. A mulher que foi agraciada por Deus para gerar e criar o Salvador da humanidade. Para mim, ela é uma das mulheres mais fascinantes da Bíblia. Eu tive muito temor ao escrever essa história. Por alguns momentos me faltavam palavras. Como escrever sobre uma mulher que se encontrou diante de um desafio tão esperado pela humanidade? Todo o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Jesus. O tão esperado Messias nasce de uma jovem chamada Maria. Nós encontramos essa fantástica história nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Ela também é mencionada em João, Atos e Gálatas. Mateus interpreta que Maria era a virgem da qual profetizou o profeta Isaías. Isaías 7,14 vai nos dizer o seguinte: por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Maria era uma adolescente quando o anjo Gabriel lhe apareceu para lhe anunciar que ela daria à luz a um filho. Lucas 1, do 28 ao 31. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome Jesus. Ser mãe do Mestre. Pare um pouquinho e se coloque no lugar de Maria. Diante dos preparativos para o seu casamento, lhe aparece o anjo e anuncia que ela seria a mãe do Salvador da humanidade. Imagina o choque, imagina o susto que Maria levou. Mas por que Deus escolheu Maria para essa missão? O que fez com que o Senhor escolhesse Maria? A resposta que Maria deu ao anjo fala muito sobre a escolha do Senhor. Ela se rendeu ao chamado do Pai. Maria se rendeu ao chamado do Pai. Lucas 1, 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha o posicionamento de Maria, olha a resposta que Maria deu ao anjo do Senhor. Maria, ela tinha o coração disponível. Ser mãe como Maria vai requerer de nós um coração disponível ao Senhor, disponível a obedecer a Deus, mesmo quando nós não entendemos e a nossa carne quer fazer a própria vontade. Quando nós não entendemos, o Senhor dá uma direção, às vezes nós não entendemos e a nossa carne quer negar a direção do Senhor, mas quando nós resolvemos fazer a vontade de Deus, nós temos ali um coração disponível. Ele encontra em nós um coração disponível. Ser mãe como Maria vai exigir não olhar para as circunstâncias, mesmo que isso lhe custe caro. Maria estava correndo riscos reais. Maria estava correndo risco ao aceitar, ao decidir obedecer o Senhor
Maria estava correndo riscos reais, tanto físico quanto social. Ela estava noiva de José e ela vivia em uma sociedade onde o adultério era punido com morte por apedrejamento. Imagina a situação. Ela creu nas palavras do anjo Gabriel e não olhou para as circunstâncias. Gente, isso é incrível. Romanos 12:2 nos diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser mãe na sociedade em que nós vivemos vai requerer de nós um posicionamento de fé. Ser mãe na sociedade em que nós vivemos vai requerer de nós um posicionamento de fé. Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é quem nos recompensa. Porque creu, porque acreditou nas palavras do anjo Gabriel, Maria abriu mão da sua festa de casamento. Maria abriu mão da opinião das pessoas. Maria renunciou à sua posição, à sua reputação e entregou o seu tempo para que se cumprisse nela a vontade de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: o que nós temos renunciado para criarmos os filhos que o Senhor nos confiou? O que você, o que nós temos renunciado para criar os filhos que o Senhor nos confiou? Nós precisamos passar tempo com Deus para ensinarmos os nossos filhos a priorizarem a presença do Senhor. Falar não surtirá o efeito necessário. Faça isso, faça aquilo, né? Dar ordens, falar, apontar, não vai ser o suficiente. Mas quando eles veem que nós gastamos tempo, passamos tempo, isso não é gastar tempo, né, gente? Quando nossos filhos veem que nós passamos tempo na presença do Senhor, isso vai gerar neles uma memória que os levará para perto do Pai. Isso vai gerar nos nossos filhos uma memória que faça com que eles desejem se aproximar do nosso Deus. Simplesmente porque as palavras, elas podem convencer, mas o exemplo, ele vai arrastar. Palavras convencem, mas o exemplo, quando o seu filho passa no seu quarto ou na sala, quando ele vê que você está desfolhando, estudando a palavra de Deus, quando o seu filho percebe que você se dobrou seus joelhos diante da caminha dele, antes dele dormir, ou quando ele está dormindo, muitas vezes sonolento, acordado, isso faz toda a diferença. Quando o seu filho vê, isso mesmo, Fatinha, quando você dá o testemunho, né? O testemunho, ele fala muito mais alto do que as palavras. Então, que o seu filho possa perceber o quanto você ama estar na presença, o quanto você ama fazer devocional, o quanto você ama a casa de Deus. Que o seu filho possa observar isso na sua casa. E isso vai fazer toda a diferença na vida cristã do seu filho, no convívio, né? No amor que ele vai ter pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas do reino celeste. Então, ser mãe vai requerer de nós o desejo de criar filhos para expandir o reino. Maria desejou estabelecer o reino aqui na terra através do nascimento de Jesus. Por que Deus escolheu Maria? Por que Deus escolheu Maria? Maria tinha visão de reino.
Gente, como é emocionante escrever sobre Maria, a mãe de Jesus, e descobrir os segredos que nos ajudam a ser mãe, mesmo nos tempos atuais. Olha quanto tempo, quantos anos se passaram, e o exemplo de Maria, ele se arrasta, ele ficou entranhado, está escrito nas Escrituras. O exemplo que Maria nos deu de estar disponível, de pensar na expansão do reino, em trazer o reino do céu para a terra, fez toda a diferença quando Deus olhou e escolheu a mulher para ser a mãe do seu filho. Hebreus 13, 8, 9a diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Olha o testemunho que a Fatinha anotou aqui. Eu via o amor que meu pai tinha pelas pessoas. Levo comigo esse legado. Então, que os nossos filhos possam ver em nós o amor pela palavra, o amor por pessoas, o amor por vidas, o amor pela expansão do reino de Deus. Então, Maria, ela estabeleceu o reino de Deus na terra quando ela aceitou o chamado de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Continue ensinando aos seus filhos. Deus é um Deus de princípios e com princípios não se negocia. Os princípios de Deus, eles são eternos. Quando cumprimos os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra, acessamos as promessas descritas nela. O amor, o perdão, a justiça, a honestidade, a generosidade são princípios inegociáveis e Deus honra quem deles se apropria. Esses princípios faziam parte da agenda de Maria, a mãe de Jesus. Maria honrou Jesus durante toda a sua vida. Cumpriu com a palavra que ela deu ao anjo. Ela não impediu que Jesus cumprisse a sua missão. Deus tinha um plano para Jesus. Da mesma forma, Ele tem um plano para os meus filhos, Ele tem um plano para os seus filhos. Deus tinha um plano para Jesus. Doeu em Maria ver toda a rejeição sofrida pelo seu filho em favor dos nossos pecados. Com certeza, o coração de Maria sofreu. O coração de Maria doeu. Mas mesmo assim, Maria permaneceu aos pés da cruz, olhando para cima, para as feridas sangrando do seu bebê. Eu imagino que quando Maria estava ali, olhando para a cruz, passou um filme na cabeça de Maria. Ela grávida, ela na manjedoura, lá com o filhinho dela, tendo naquele lugar fedorento. Com certeza passou um filme na cabeça de Maria, dos primeiros passos dados por Jesus. Ela ensinando Jesus a falar, quando Jesus disse as primeiras palavras, com certeza, naquela hora que Jesus estava sendo crucificado, maltratado, doeu no coração de Maria. E tenho certeza que deve ter passado um filme, que passou um filme na cabeça dela. Eu acredito que naquela hora, né? E que a dor do coração de Maria foi uma dor gigantesca. Afinal de contas, Maria acompanhou de muito perto Jesus durante 30 anos. Durante 30 anos ela acompanhou Jesus. Ela trocou as fraldas de Jesus. Ela amamentou Jesus. Ela ensinou a Jesus os primeiros passos, as primeiras palavras. Durante o ministério de Jesus, ela ainda era a sua mãe. Jesus foi o primeiro filho de Maria. E foi com Jesus que Maria aprendeu a ser mãe. Maria simplesmente se rendeu à vontade do Senhor. Assim como Jesus, Maria também precisou esvaziar-se para fazer parte do grande plano de Deus para salvar a humanidade.
Não foi nada fácil para Maria. Ela sofreu rejeição, Maria teve dúvida, Maria sentiu medo. Maria é conhecida por suas virtudes e nos deixou um legado que inclui humildade, fé, esperança, fortaleza, amor e confiança. Mulher, o Senhor tem uma aliança conosco e quer nos ensinar a ser mãe. Que Ele encontre em nós a mesma disposição que foi achada em Maria, para que possamos responder ao nosso chamado de ser mãe como ela. Com o que Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. Na semana que vem, na live da próxima semana, nós aprenderemos sobre resiliência e confiança com Isabel, a mãe do profeta João Batista, e compreenderemos os segredos que são gerados através de uma vida de intimidade com Deus. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães no YouTube, faça isso agora. E vamos juntas aprender com as mulheres da Bíblia. Convida 1, 2, 3 amigas e vem com a gente. Um abraço carinhoso, que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até lá!